Oi, gente. Estou aqui de volta à casa da minha avó e vim dar notícias sobre o visto, né? Eu fiz a entrevista do visto, como eu mandei para vocês. Muito obrigada por terem orado. E eu vim dizer que o visto foi aprovado! Yay! Glória a Deus! O visto foi aprovado. Não sem emoções. Então estou aqui para testemunhar o que Deus fez. Eu cheguei lá no consulado, né? E fiquei um tempo esperando. Eu cheguei de 9h30 e a minha entrevista era de 10h30. Então eu fiquei esperando e pude conhecer algumas pessoas ali perto. Entreguei um folhetinho aqui, outro ali. E na hora da minha entrada, demorou bastante para que depois que eu entrei, que eu fosse entrevistada. Demorou um bom tempo. Mas na entrevista veio a emoção maior. Que quando eu fui entrevistada, o entrevistador fez poucas perguntas. E o interessante foi que antes eu estava ouvindo, né, enquanto estava esperando, ouvi algumas entrevistas e pensei, Senhor, eu queria ir para esse entrevistador aqui, ele parece ser bem legal. Ele fez uma brincadeira com um dos atendentes das pessoas que estavam lá, estavam meio nervosas, ele fez uma brincadeira, começou a rir, eu achei que ele era legal. E eu fui para esse atendente, glórias a Deus. E aí, quando eu fui entrevistada por ele, ele me perguntou primeiro para onde eu ia, né? Eu disse que ia para o Texas, e ele perguntou qual era o propósito da viagem, eu disse que era estudar, e também como eu ia me manter, né? Então foram algumas perguntas chaves que ele fez. E aí eu disse que eu ia me manter através de parceiros, de sustentadores, que estão comigo há mais de 10 anos. Então acho que isso foi um ponto muito positivo. E aí ele perguntou sobre uma taxa que eu pago, né, que o estudante paga. Ele perguntou se eu tinha pago. E aí eu comecei a ficar tensa. Porque eu disse, sim, eu paguei, tá aí dentro do passaporte. E ele disse, eu tô vendo aqui o comprovante, mas no sistema sua taxa foi cancelada pela universidade. E eu fiquei, como isso aconteceu? Então ele disse, mas fica tranquila, eu vou ver aqui o que pode ser feito. Eu disse, tá bom, eu tô tranquila. E eu realmente estava. Só que eu comecei a orar. Ali mesmo ele estava no guichezinho, né? A gente fica atrás de um vidro, ele fica do outro lado com um fonezinho de ouvido e vai falando com a gente no alto-falante. E ele foi lá para dentro e eu fiquei orando. Disse, fechei meus olhos, não me importei com nada que estava ao redor. E comecei a orar. Disse, Senhor, esse processo é teu. Vai à frente. Eu não quero pagar essa taxa de novo. $350. Vai à frente. E ele ficou lá, depois voltou com uma colega. E os dois falando lá, olhando o computador, o microfone desligado, eu não ouvi nada. E ficaram lá um tempo falando e eu orando. E aí, depois de um tempo, ele foi lá para dentro, voltou e disse, você vai passar quanto tempo nos Estados Unidos? E isso foi mais uma coisa de Deus. Porque enquanto eu estava esperando, Deus me deu a ideia de olhar nos documentos que eu tinha exatamente quanto tempo eu ia passar lá. Vou dizer para saber exatamente, né? E aí eu calculei, eram 3 matérias por semestre, 3 semestres, 1 ano e meio. Só que no meu documento recebido da universidade dava mais tempo, mais do que isso. E ele perguntou exatamente isso. Por que aqui diz 2024 o seu retorno? Se você vai passar 1 ano e meio. E aí eu já tinha entrado em contato com a universidade e perguntado sobre isso. E aí eu pude dizer que é um procedimento padrão que a universidade faz. Então ele perguntou se eu falava inglês. Eu disse que sim. A gente começou a falar inglês nesse momento. Até ali foi tudo em português. Mas ele só perguntou onde eu aprendi e se eu falava inglês. Basicamente, eu respondi essas coisas em inglês e aí ele me disse, muito obrigada, seu visto foi aprovado, você vai receber na sua casa. E eu fiquei, tipo assim, né, já chocada. E eu não celebrei na hora, né, mas por dentro estava, yeah, yeah! E aí eu saí meio perdida, ele disse, não, é pelo outro lado. Obrigada. E aí quando eu saí do consulado, eu ajoelhei, agradeci a Deus e falei para as pessoas, gente, fiquem tranquilas, Deus está com vocês, vai ser bênção tal. E estou aqui celebrando visto aprovado, graças a Deus. E eu agradeço muito, muito, muito cada oração, cada pessoa que estava orando comigo. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos agora aos próximos passos, mas vamos agora, primeiramente, celebrar, agradecer a Deus e aproveitar esse momento. Visto aprovado, vitória do Senhor. Glória a Deus. Obrigada. Depois eu vou dando mais notícias dos próximos passos. Um abraço.